Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo de número 2. Primeira de João, capítulo de número 2, e ouçamos os versículos de 15 a 17. Que nos dizem assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Meus irmãos, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor Deus, há cerca de 491 blocos de carnaval desfilando na cidade de São Paulo, e pela primeira vez nos é dito por um jornal famoso espanhol que São Paulo conseguiu superar até mesmo o Rio de Janeiro neste pormenor, na parte dos blocos de carnaval. Pelo menos 4 milhões de pessoas estavam previstas, pelo menos, para estar nas ruas com esse fim de participar do carnaval. E nesse período haverá certamente um clima, um ambiente propício a coisas como embriaguez, lascívia, violência, ostentação de muitas riquezas, de muitos bens, coitos sem qualquer tipo de compromisso dentro do contexto matrimonial e tudo aquilo que a igreja aprendeu a chamar de mundanismo ou de vivência profana longe de Deus neste mundo. E a igreja aprendeu contextos como este que nós acabamos de ler, que nos fala daquilo que é chamado de o mundo. Mas, para nós não reduzirmos, irmãos, o mundanismo ao carnaval, não é? E assim perdermos uma lição preciosa desse texto para as nossas vidas, nós precisamos observar o ensino mais amplo desse texto e o ensino mais profundo, até entender que o mundanismo, quem dera que ele estivesse localizado lá ou para além, não é assim tão fácil, senão ele poderia ser também facilmente evitável, irmãos. E esses alertas do apóstolo João, eles são dados a crentes, a cristãos, a fiéis da igreja. Isso está ligado à identidade deles como filhos de Deus. Os versículos anteriores, versículos 14, versículo 12, 13, 14, nos fala sobre essa identidade vitoriosa dos filhos de Deus. E no texto lido nós só temos uma ordem dada por João na abertura do versículo de número 15. Não amem o mundo. O mundo, como João deixará claro, não pode significar aqui a criação de Deus. Não pode ser as árvores, os animais, as florestas, nem mesmo o ser humano considerado desse ponto de vista, irmãos. E nem mesmo do ponto de vista da criação cultural, porque a criação cultural humana, por causa da graça comum de Deus, produz muitas coisas proveitosas, e não é sobre isso que João está falando, para que nós evitemos, irmãos. João mesmo diz que Deus se importou com esse mundo, Deus amou este mundo, isso não nas cartas, mas no evangelho dele, no famoso versículo de João 3,16. Então ele não está aqui incentivando o crente a desistir daquilo que é sua obrigação, que é se envolver criticamente com esse mundo. Então nós não somos nem do tipo mundano que se envolve, se esbagaça por lá, e ao mesmo tempo nós não somos monges que se afastaram totalmente do mundo e que não querem nenhum tipo de contato com ele. Nós temos de nos envolver, mas é um envolvimento crítico
E é isso que João está propondo aqui aos irmãos. Ele está dizendo para não amarmos o espírito deste mundo. O espírito deste mundo que normalmente é uma força que organiza as pessoas em diversos tipos de rebelião contra o Senhor Deus. O carnaval, portanto, é apenas um exemplo escancarado de mundanismo, mas não significa que as manifestações do mundanismo não estejam por todo lugar e também em outros dias que não estes que vivemos agora, irmãos. Notem, então, que este aqui não é um ensino para nós ficarmos observando daqui como o carnaval é uma festa ruim ou como o carnaval é uma festa que promove a desobediência a Deus. Não é disso que o texto está falando, mas ele está mostrando aqui uma espécie de teste para os crentes. Aliás, essa aqui é uma epístola cheia de testes, né? Se dissermos que não temos pecado, né? Fazemos Deus mentiroso. Se dissermos que vivemos assim, temos de fazer assim. Então, essa ideia de testes está presente por toda a epístola de João. E aqui não é diferente. Ele vai dizer, olha, se alguém amar o mundo, não passa no teste do amor de Deus. Então, essa espécie de verificação sempre promovida por João para que cada crente tome para si. Então, essa mensagem aqui de João não é para que a gente olhe de cima o carnaval ou nenhuma manifestação mundana, mas para que a gente não ame essas coisas. Ou seja, ele está propondo, de certo modo, que o crente faça um teste para ver se ele não tem flertado com princípios mundanos, com princípios que são contrários ao amor de Deus, à vontade de Deus. E é por isso que ele diz, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. A seguir, ele vai passar a dar pelo menos 2 razões para que os crentes não amem ao mundo, ou, mais especificamente, ao mundanismo. Esse sistema de valores que se opõe a Deus e que possui, de vez em quando, manifestações escancaradas, escandalosas, mas que está aí. E o mundo, nesse sentido, jaz no maligno, como o próprio João dirá em outro capítulo desta epístola, irmãos. Primeiro observemos os versículos 15 e 16, porque eles mostram a primeira razão, que possui um aspecto aqui lógico e, de certo modo, afetivo, não é? Lógico porque o texto nos diz que o amor ao mundo e o amor ao Pai reclamam atenção e reclamam serviço o tempo todo, de modo que não dá para servir a um e, ao mesmo tempo, servir ao outro. Isso quer dizer que o amor a Deus, o amor por Deus e o amor pelas coisas do mundo, eles são amores excludentes, eles se excluem entre si. Eles não podem participar no mesmo momento do mesmo coração, irmãos. Eles exigem lealdade total, só que são 2 forças que estão concorrendo por um coração apenas, não é? Então, por isso, João diz que não faz sentido você tentar uma síntese. Você pegar uma parte aqui, outra aqui, tentar contrair as 2 e obter uma coisa só, um modo de servir a Deus e de servir o mundo. O mundo continuará insatisfeito enquanto nós não o servirmos totalmente. E Deus também ficará insatisfeito se nós dividirmos a lealdade que só pertence a Ele com outros seres, com outras coisas, com outros deuses, irmãos. Então, nada, de acordo com o texto, vindo de Deus, agrada ao mundo. E nada vindo do mundo pode agradar a Deus. Quando você ama a este mundo, no momento em que você faz isso, você está desagradando a Deus. E quando você faz o contrário também acontece. Então, esse é o ponto aqui. O amor do Pai fica de fora quando nós amamos o mundo, né? Isso é o que o texto está dizendo. Este amor não procede do Pai e este amor não procede do mundo. Nós temos também uma razão que, de certo modo, é afetiva aqui, um aspecto dessa razão, que vem do termo Pai, não é? O texto não está dizendo o juiz desse mundo está exigindo isso, não é? O texto não está dizendo, olha, o Deus que vai abençoar vocês está exigindo isso. Não, ele está dizendo que o Pai de vocês exige essas coisas. Então, isso não é um apelo apenas ao seu corpo, para que você contenha seus movimentos, para que você deixe de olhar certas coisas, de fazer certas coisas, mas é para que você ame ao seu Pai. Por isso que ele coloca aqui Deus como nosso Pai e com isso ele toca nos nossos afetos. Porque quando nós amamos o nosso Pai, nós preferimos até mesmo morrer a desagradá-lo. Todas as pessoas que amam seus pais ou amam qualquer pessoa, elas são capazes de morrer para não desagradarem aquele que é o objeto do seu amor.
E é para isso que João está apelando aqui. Se você tem um pai, leve em conta esse aspecto não apenas lógico do que ele está dizendo, das razões que ele está dando, mas também o aspecto afetivo. Ele é alguém que você deve não apenas obedecer, mas deve também se apegar, se afeiçoar. O versículo 16, irmãos, ele começa a explicar por que esses dois amores se excluem, né? Ele mostra as coisas que há no mundo, e coisas essas que não procedem do Pai, mas do próprio mundo. Ele cita 3 coisas aqui. A primeira delas é a concupiscência da carne. A segunda é a concupiscência dos olhos. E a terceira é a soberba da vida. Essas 3 forças são o resumo que João fez aqui, sobre o que as pessoas deste mundo, elas amam, desejam, e aquilo em que elas confiam está aqui também contemplado. Tudo isso contrário à vontade de Deus, irmãos. E isso aqui é um resumo de uma dimensão trevosa, uma dimensão obscura, que necessita constantemente da luz de Deus, que ilumina alguns desses mundanos, para que eles se tornem eles próprios luzeiros neste mundo. Eles permaneçam nesse mundo, mas agora numa outra dimensão, vivendo neste mundo como se deste mundo não fosse, irmãos. Então nós temos aqui essa descrição sucinta de João, e ao mesmo tempo muito abrangente, sobre o que é ser um mundano, ou que são as coisas do mundo que as pessoas mais gostam ou mais se apegam. Vejamos a primeira delas. Eu estou no versículo de número 16 do nosso texto. Primeiro ele fala da concupiscência, que aqui tem um sentido. Concupiscência é um desejo orgânico mesmo, mas aqui tem a conotação negativa de ser um desejo pecaminoso, insistente, quanto mais incorrigível, de fazer coisas erradas, né? Que é a concupiscência da carne. De certo modo, essa concupiscência envolve as outras 2 características sobre as quais João nos falará, não é? E ela abarca praticamente todo tipo de hostilidade contra Deus. Pode ser uma hostilidade política, através de algumas leis, de alguns modos de governar que são contrários flagrantemente à vontade de Deus. Pode ser no campo da educação, na deformação das crianças, dos jovens, dos adultos. Isso também é parte do sistema mundano. Pode ser o estímulo a comportamentos que são claramente inaceitáveis em relação à face de Deus, em relação à vontade de Deus. Isso tudo faz parte de um sistema, de um pensamento mundano, e todos aqueles que apoiam esses pensamentos também fazem parte desse mundo. E isso, repito, não está num local apenas. Você vai encontrar certamente a concentração disso no campo da política, ou nas escolas, não é? Ou nas revistas de comportamento, etc. Mas não nos esqueçamos, antes de estarem ali, essas coisas estão nos corações dos homens. Eles vivenciam um regime, eles estão debaixo do governo de uma força que os leva a fazer isso, irmãos. Isso envolve cada impulso das pessoas, não só aqueles impulsos mais brutos, mais suados, não é? Mas aqueles impulsos refinados também. Então há muita gente bem educada, com um discurso suave, de manteiga, que igualmente é mundano, independente dos pecados que na antiguidade eram eleitos como pecados quentes e pecados frios, né? Os pecados quentes eram aqueles como a ira, não é? Como a sensualidade, e tinham aqueles pecados frios que eram do orgulho, né? Da inveja, que era mais contido. Mas isso tudo faz parte do mundo, independente dos humores, dos temperamentos das pessoas. Então essas coisas pulsantes dentro das pessoas, para fazerem a vontade do inimigo de suas almas, para fazerem a vontade do mundo e para viverem com seus desejos de tal modo a, sendo possível, independerem de Deus, é isso que é chamado de concupiscência da carne. E nesse ponto, nós não podemos dizer que não somos tentados a viver conforme certos desejos que nós temos. É por isso que João não está aqui falando de carnaval. Ele está falando aqui para crentes, para que não amem este mundo e nem as coisas que há no mundo, irmãos. A segunda característica que João aponta também no versículo 16 é chamado de concupiscência ou desejo forte, não é? E pecaminoso dos olhos. Aqui ele aponta aqueles apetites humanos que são ativados não a partir de dentro, mas a partir de fora, por meio dos estímulos visuais.
que a visão, ela costuma ser o nosso sentido mais abrangente, mais inclusivo em termos de coisas que entram em nós. Isso é bem atestado pela experiência. E o nosso Senhor também nos disse que os olhos são a lâmpada do corpo, e como o corpo estiver, ou como os olhos estiverem, a alma também há de estar. Então há esse cuidado com a Escritura, com o assunto dos olhos, porque os olhos de fato são perigosos, irmãos. Como a maior porta dos sentidos para nós, para a nossa vida, ele normalmente está a serviço da incredulidade. Tanto é que a definição de fé que nós temos na Escritura é a certeza de coisas que se não veem. Então, a fé é contrária à visão. A visão. Não quer dizer que os olhos não sejam bons, que não seja uma graça de Deus, uma dádiva de Deus, mas está se falando aqui dos perigos do olho, não é? Especialmente numa civilização como a nossa, que centraliza tudo no olho mesmo, não é? O olho está no centro da cultura ocidental para praticamente tudo. E esse é um alerta da palavra de Deus em relação aos nossos olhos como fontes de estímulos, ou como porta de entrada para os estímulos deste mundo, irmãos. E na Bíblia, os olhos, quando são tratados negativamente, eles estão ligados à cobiça de bens, não é? À cobiça de capacidade, das capacidades dos outros, não é? E também às pessoas com quem as outras se relacionam de modo mais íntimo, que é o caso da cobiça da mulher do próximo, né? A cobiça dos filhos do próximo, a cobiça do marido, não é? De alguma coisa, de algum bem ou de algum relacionamento que o próximo possua. Isso também é mundanismo. Isso é coisa de gente que é mundana, mas nós devemos lembrar que isso é uma reflexão para a igreja. Porque se esse risco não fosse constante e não existisse, João não estaria falando aqui para cristãos, né? Então não é uma reflexão sobre os mundanos, é para que os crentes que se livraram supostamente do mundanismo não caiam de novo nele, não flertem de novo com essas coisas, irmãos. E por último, no versículo de número 16, ele dá como característica do mundanismo a chamada soberba da vida. Soberba da vida. A palavra vida aqui, ela está em contraposição com uma outra palavra que define vida no sentido eterno. Aqui a vida no sentido temporal, que é bios, que é de onde vem biologia, etc., que são os estudos dessas coisas mais ligadas à nossa vida. E existe também no vocabulário de João uma vida que é chamada de zoe, que é a vida que vem de fora, é a vida eterna, aquela vida que Cristo vem trazer, que não é biológica, não é fruto da relação dos nossos pais, etc., mas é fruto de um outro sêmen, ou de uma outra semente que Deus planta em nós e faz nascer uma vida de uma qualidade inteiramente diferente da vida biológica, né? Então João está falando aqui da bios, João está falando aqui da vida comum das pessoas, e da soberba que essas pessoas têm em relação ao que elas possuem nesta vida. Aqui nós temos os recursos desta vida que as pessoas podem possuir, não é? E nós temos o termo soberba aqui, que indica orgulho ou indica arrogância. Então, quando nós juntamos esses dois significados, irmãos, nós temos a ideia de alguém que se gaba ou que garganteia de algum modo os bens que possui, a inteligência que possui, as coisas que a vida, vamos dizer assim, lhe deu, e que ele sabe que não teria conseguido aquilo sem uma ajuda da sorte, sem a ajuda dos amigos, dos parentes, sem a ajuda de alguém que tivesse ensinado ele a ler ou a escrever ou a fazer contas, etc, etc. Então, há aqui uma ênfase de João na ideia de uma completa falta de base para quem faz isso. Ou seja, uma completa distorção do senso de posse, do que é que significa possuir alguma coisa. Essas pessoas não fazem a menor ideia na prática. Elas até alegam às vezes que Deus ajudou, mas na prática de vida elas dão a demonstração de que quem conquistou aquilo foi elas mesmas. Isso aqui é que é chamado de arrogância ou beleza da vida, quando as pessoas têm um bem de consumo, e de algum modo elas se jactam daquilo, elas se gabam daquilo de modos mais discretos, talvez, do que uma criança faria, mas igualmente pervertidos diante de Deus. Pessoas que têm educação a mais do que outros, conseguiram fazer mais cursos, ou os que têm mais saúde, não é? Se gabam de algum modo dessa saúde,
às vezes não verbalmente, mas às vezes até pelo modo de vestir, ressaltando partes do corpo. Outros se gabam da sua beleza, não é? Como se a beleza fosse uma conquista. Quer dizer, são coisas inteiramente absurdas. Uma pessoa se achar alguma coisa porque é bonita. Mas que mérito você tem por ser bonita? Você não fez nada para isso. Isso é tudo obra de Deus. O que você devia fazer era se adequar interiormente àquela obra de Deus maravilhosa que Ele fez exteriormente, que foi seu rosto, seu corpo, etc. Mas as pessoas não estão nem aí para isso. E isso significa ser mundano. Agora eu pergunto, isso só está lá no carnaval? Isso aí tem que ser um ponto de reflexão para os crentes, porque senão eles podem estar caindo nesse mesmo erro, não é? E escorregando para esse campo ou essa esfera do mundanismo que, infelizmente, não está num local distante de nós, mas pode estar, sim, no nosso coração, irmãos. Hoje, isso é chamado, entre os mundanos, de ostentação, não é isso? É mais ou menos essa a ideia aqui, só que, às vezes, você pode descobrir numa igreja ostentações, embora mais sutis do que numa música de funk, não é? Que eles escancaram tudo, etc. Então, esse é um perigo que os crentes devem levar em consideração. E se as pessoas estão vendo de lá e nos vendo muito santas, maravilha, mas a gente não pode se medir pelo padrão dessas pessoas, que dizem assim, você é crente, você não faz isso, né? Você não pode se medir por um padrão tão baixo, considerando o Deus que você tem. E o padrão de Deus vem de cima para nós e nos mostra que nós precisamos nos purificar dessas coisas o máximo possível, não para ficar melhor do que um brasileiro, né? Não para isso. O nível é muito baixo quando nós consideramos as exigências da palavra de Deus. Então, quem assume essa postura da soberba da vida está vazio de Deus, é mundano, não é cristão, não é cristão. Bem, até aqui nós temos visto algumas razões para não amarmos o mundanismo, e a primeira delas é uma razão lógica que também tem uma implicação afetiva, né? Não dá para amar ter o amor de Deus e o do mundo dentro do coração, porque eles ficam puxando o tempo todo a gente para lá e para cá, porque eles fazem exigências absolutas. Também há um apelo para que a gente leve em conta a questão afetiva, de que Deus é o nosso Pai, e de que quando você ama alguém, você é capaz de morrer para não desagradar essa pessoa. Então há um apelo aqui forte de João nessa primeira razão. Há a segunda e última razão, versículo 17, para rejeitar o mundanismo. Essa razão é bastante prática, irmãos. Vejam que ele passa agora da descrição do mundo, não é? E do nosso desafio, ele vai passar agora para o destino daquele que faz a vontade de Deus, daquele que faz a vontade do mundo. E com isso ele está querendo dizer aqui de forma muito prática, não vale a pena, quando você leva em conta o conjunto das coisas, não vale a pena, não é negócio você amar o mundo, você amar o mundanismo. Versículo 17 nos diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que João está dizendo aqui, primeiro, é aquilo que você ama altera você, muda. Como diz o poeta, transforma-se o amador na coisa amada. Você parece que assimila alguma característica daquilo que você devota, você passa a amar. Vocês conhecem a famosa maldição do Salmo 115, né? Para aqueles que adoram ídolos, né? Transformem-se eles naquilo que eles adoram, né? Então, que sejam pessoas insensíveis, aqueles que adoram prata, pedra, ouro, etc, etc, né? Então, é mais ou menos essa a ideia aqui. É de que aquilo que nós amamos tende a nos alterar, de modo misterioso. O texto não faz questão nenhuma de explicar, mas parece que quando nós amamos certas coisas, nós assimilamos alguma propriedade daquilo que nós amamos. Se nós amamos o mundo, nós assimilamos a sua vaidade. Vaidade é aquilo que vai, aquilo que passa, tá certo? E quando nós amamos a Deus, o texto nos dá a entender que nós assimilamos em algum sentido a permanência de Deus, ou a eternidade de Deus. E é certo se dizer que o mundanismo é uma ilusão nesse sentido, não é? Porque nós estamos abraçando algo que é como uma fumaça, que é como algo que se vai, irmãos.
mas nós não podemos dizer que é ilusão no sentido de que não tem consequências. Porque há sim aqui a ideia de que o mundanismo corrói, destrói e finalmente leva a pessoa à danação, finalmente não compensa quando as pessoas passam a levar em consideração a palavra de Deus. E o fim de quem se agarra ao mundanismo é passar junto com ele. Essas coisas todas hão de passar. Mas o exato oposto aqui ocorre, aquele que se apega a Deus pelo amor e que obedece a Deus, e que abraça a Deus pela graça de Deus, e que segue a Deus e que procura purificar sua alma, procura ser a cada dia uma melhor pessoa e um melhor cristão. Nós temos, portanto, aqui o ensino sobre dois amores, mas também o ensino sobre dois destinos que nós temos em nossa vida, e é claro que se Deus está falando ao nosso coração, se Deus está falando em nossa língua, no contexto em que possamos entender, é claro que Deus quer que colhamos os frutos do segundo amor aqui proposto, que é o amor do próprio Deus, irmãos. Então nós falamos aqui um pouco sobre a questão contextual do carnaval, mas João está ensinando aqui em sua epístola que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe um sistema em nosso mundo que se coloca contrário à vontade de Deus, e só quem escapa desse mundo, nesse sentido aqui, são homens e mulheres, não apenas homens e mulheres presbiterianos, mas homens e mulheres que se colocam na presença de Deus e se firmam no amor do Pai. Mas nós devemos nos lembrar que amar significa insistir numa escolha, Esse é um modelo muito bom para as nossas vidas, para nós. É um conceito muito bom de amor, particularmente me encanta, porque você ama hoje e amanhã você tem que amar de novo. Deus faz isso também conosco. Deus nos ama ontem, Deus nos ama hoje, Deus sempre diz: eu vou amar este povo, eu quero cuidar deste povo, eu vou insistir com esse povo. E assim também deve ser o nosso caso em relação a Deus. Você ama a Deus hoje, ame a Deus amanhã também. Ame depois, e depois, e depois. E pela graça de Deus, sempre decida-se por este amor, insista nessa escolha, que nós sabemos que é fruto da graça de Deus, mas que nos responsabiliza a fazer isso, irmãos, a tomar decisões ao lado de Deus e contrário àquilo que o contraria. E nós devemos nos lembrar que existem oposições dentro da nossa própria vida. Quando nós falamos aqui de mundanismo, nós falamos também sobre carne, significando os impulsos pecaminosos. Isso nós temos, para que os irmãos entendam que não é um problema que está lá, na Vila Mariana ou em qualquer lugar. Nós temos impulsos carnais, nós sofremos estímulos ruins, visuais, vindos de outros lugares. Não é isso? Nós temos bens que Deus tem nos concedido pela sua graça. A gente pode confundir tudo e passar a entender aquelas coisas boas que Deus nos concedeu como fruto do nosso esforço e sem querer, às vezes, nos pegar ostentando essas coisas como se fosse um fanqueiro, só que de modos mais discretos, de modos mais cristãos. Então esse é um risco que nós corremos, e é por isso que João está falando aqui à igreja, irmãos, à igreja. E a resposta que nós devemos dar e podemos dar a este mundo é amar o nosso Pai, a ponto de obedecê-lo e confirmar assim a nossa condição como salvos, como filhos dele. Guardem esse conceito, irmãos. Amor ou amar é firmar-se numa escolha. Nós precisamos nos firmar a cada dia, pela graça de Deus, neste amor que exclui o amor do mundo, que é o amor maravilhoso do nosso Pai, que ao mesmo tempo é o amor que vale a pena. É um bom negócio. Quando você considera a existência do ser humano total, é um bom negócio amar a Deus, porque você absorve, você recebe da parte de Deus a eternidade, enquanto que aqueles que amam a vaidade colherão exatamente desse fruto, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde do mundanismo, nos concedendo a graça de amar aquilo que Ele ama e detestar aquilo que Ele detesta. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.